O tema principal do yoga seria esse: Kriya Yoga e os kleshas. A Kriya Yoga é uma metodologia que Patanjali expõe lá no início do segundo capítulo, que os estudiosos dizem que é o ponto central dos Yoga Sutras de Patanjali e que, inclusive, Patanjali teria colocado esse sistema, né, o Kriya Yoga, primeiro no texto e teria adicionado o que a gente chama de Ashtanga Yoga, os 8 passos que ficaram mais famosos, teria adicionado depois. Alguns estudiosos dizem que outra pessoa adicionou depois, mas a maioria concorda que foi o próprio autor que adicionou depois ao texto. Mas Kriya Yoga seria o centro antes do Ashtanga Yoga ser adicionado. E Kriya Yoga tem uma outra escola, eu acho que é do Paramahansa Yogananda, que usa esse nome, né? Talvez tenha base na mesma coisa, mas é uma outra coisa, né? Aqui, quando o Patanjali fala de Kriya Yoga, ele está falando do fundamento, assim, de Kriya Yoga, que talvez depois tenha sido desenvolvido por Yogananda de uma maneira um pouco diferente. Ele fala de Tapa, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, que a gente não vai ter muito tempo de falar sobre isso, mas a gente pode entender como o esforço, então, práticas. Kriya vem de karma, que quer dizer ação, né? O yoga na ação. E o que é isso? Práticas que me ajudem a pacificar o sistema e purificar o sistema. Todo tipo de prática que ajude nesse propósito. Swadhyaya é traduzido como autoestudo e geralmente está referenciado nesses textos, né, que trazem um mapa para a gente se autoestudar a partir do conhecimento e da experiência dos que vieram antes. E Ishvara Pranidhana, que é traduzido como entrega dos frutos das ações a Ishvara. Ishvara já é um conceito um pouco grande para a gente falar agora. Alguns traduzem como Deus, outros traduzem como o primeiro professor. Enfim, seria um conhecimento, né? Uma fonte de conhecimento. Então, esses três caminham juntos, né? O esforço, o autoestudo, porque também não adianta eu colocar muito esforço sem perceber o que aquilo está gerando, né? E para onde eu estou indo, de fato. E entrega, porque independente de todo esforço que eu coloque, o resultado não está nas minhas mãos. O resultado depende de diversos fatores alheios a mim. Então, eu não posso controlar os resultados, então é importante que isso esteja presente. Então, essa é a chave do yoga. E para que serve Kriya Yoga? Para reduzir kleshas, que são as obstruções dolorosas ao yoga, ou a felicidade, ou uma sensação de bem-estar contínuo, e para atingir Samadhi, que é essa concentração mais profunda. Mas ficando aqui mais próximo da nossa experiência cotidiana. Kriya Yoga, o yoga na ação. Então, ele tem a ver com práticas que a gente pode fazer no tapetinho, mas ele tem a ver com a vida, como a gente leva a vida, né? E para reduzir kleshas, que são as obstruções que nos causam dor. E quais são elas? São 5. Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha. A gente está fazendo aqui só apontando umas coisas para depois eu mando para vocês por e-mail também, para quem quiser estudar um pouco mais, porque são temas assim super importantes, centrais para o yoga, e sem eles a gente acaba se pegando naquela roda, né? A gente faz uma prática, tem um certo resultado, um certo benefício que dura um pouquinho, aquele efeito da prática acaba e eu continuo na mesma. E chega uma hora que isso cansa, mas sem esse conhecimento, talvez a gente não saiba que é possível usar isso e esse momento de um bem-estar para ir em certas questões. E começar pequeno, como a gente fez hoje, por exemplo, né? Avidya é traduzido como ignorância, mas na verdade é má compreensão. Má compreensão da natureza das experiências. Asmita é traduzido geralmente como egoísmo.
mas é o próprio senso de eu que é importante, porque esse senso de eu faz com que a gente seja funcional, mas ele também é gerador dessa sensação de eu sou separado, e a gente sofre por isso, por se sentir separado do outro, se sentir separado da humanidade. Raga e Dvesha a gente falou em um outro encontro, apego e aversão, que é traduzido, né? Mas raga como essa vontade de repetir as experiências que te deram prazer, ou se conectar novamente com pessoas, experiências, coisas que geraram prazer, mas isso está baseado numa memória e que não vai se repetir mais, porque nenhuma experiência é igual. Dvesha é a mesma coisa, só que com algo que te causou dor. E Abhinivesha, que é medo. Medo da perda, medo da destruição, medo da morte, né? Finalmente ele está baseado provavelmente no medo da morte. Então, esses são cruciais a gente entender que a gente funciona muito nisso aí, nos kleshas. E eles têm 4 diferentes estados de atuação, né? Que é lá no Sutra 2.4, Prasupta, Tanu, Vitina e Udhara. Então, o dormente, Prasupta, que o dormente ele só está esperando um estímulo para se manifestar. Então, por exemplo, a gente veio falando sobre as questões dos fenômenos naturais, né? E falamos na semana passada sobre isso na gente. Eu tô acumulando ali uma tensão relativa a um assunto. Tô acumulando, mas aquilo não se manifestou, aquilo tá ali meio no subterrâneo e eu tô lá, ok. E aí quando vem um estímulo maior, eu explodo. Ele tava lá dormente, mas chegou o estímulo daquela direção, explodiu. Vitina, vou pular o Tanu, que eu vou voltar nele depois. Vitina é intermitente, ele vai e volta. E às vezes porque uma outra impressão suprimiu ela, a ideia de supressão. Mas supressão também não é muito o caminho de resolver, porque ela volta, né? Ela suprime até um certo ponto, depois ela volta. Suprime e volta. E o Dara é quando tá ativo. E Tanu, ele é atenuado, que é o que a prática busca fazer. Então, dormente, atenuado, intermitente e ativo. Esses outros 3, eles sempre estão fora do nosso controle. Eles dependem de um estímulo externo, o dormente, por exemplo. Depende de um estímulo externo que ele já vai acordar. O intermitente também, ele vai e volta de acordo com a capacidade de suprimir ou não. O ativo é quando perdeu o controle, você nem é mais você, é aquela raiva ou já foi. Não tem mais como fazer nada a respeito. Tanu, atenuado. Então, a ideia é identificar, através das práticas, lidar com aquilo, atenuar aquela tendência, enfraquecer aquela tendência. E aí a gente volta ao que a gente estava falando na semana passada. Como eu enfraqueço uma tendência? Fortalecendo uma tendência oposta. É uma das sugestões, não é a única, mas é uma das sugestões de Patanjali, né? Que está lá naqueles sutras, né? O 1.33 e 2.33. Então, mas primeiro a gente precisa identificar. E para a gente poder olhar para isso, poder identificar, esse processo todo que a gente vem fazendo. Acolher como a gente está. Respirar, estabilizar, dar um conforto. Também não adianta eu, num momento que eu tô sentindo aquilo muito forte, não, tem que lidar com aquilo e ir na marra, porque aí é suprimir. E suprimir só vai fazer a pressão aumentar, e quando aquela supressão não estiver presente, vai... né? Não é suprimir, é trabalhar uma certa estabilidade, um certo conforto, um certo espaço, uma certa atenção para poder enxergar com um pouco mais de clareza e mais estabilidade para poder lidar com uma coisa pequena. Como foi aquela experiência de Satya que a gente fez em coisas pequenas. Olha que bobeira, eu vou mentir porque eu tô atrasada, porque eu saí mais tarde de casa e vou falar que é o trânsito. Não tem trânsito nenhum, eu que saí atrasada.
bobeiras. E a gente começa a pegar um hábito ali. E depois a gente vê ele manifesto de um jeito maior ali na frente, que está causando um problema, que está causando um sofrimento, né? Então é um ciclo. Então esse é o ponto central onde o yoga quer chegar, para atenuar esses kleshas. Uma vez eles atenuados, aí sim a gente consegue uma concentração mais profunda. Porque são essas questões que geram agitação na mente, no final das contas. E a gente luta com as agitações achando que a gente pode suprimir elas. E não é supressão, é atenuar, limpar o caminho, e aí eu foco a mente em algo mais elevado, né? Então, é um pouco do processo que eu queria só trazer assim como um indicativo para uma pesquisa de vocês. E eu queria que vocês revisitassem o percurso. Não tanto assim, vou ter que fazer todas as práticas de novo, não é tanto essa questão, mas o percurso, essa importância de observar como eu tô, pacificar se eu tô muito agitada, ou se eu tô muito triste, ou se eu tô muito isso, muito aquilo. Eu primeiro me acolho, eu pacifico, eu crio uma estabilidade, eu crio um espaço, eu crio um conforto. Uma vez que eu tenho isso, eu trago um foco. Uma vez que eu consigo focar um pouco, eu trago a questão que tá me gerando um problema. Eu não vou no meio de um momento de sofrimento trazer mais um problema para eu olhar. Não. Eu vou me acolher, eu vou me cuidar, eu vou deixar acalmar um pouco aquilo, né? Porque senão a gente se machuca mais ou gera uma reação mais forte, né? Então é um passo a passo bem cuidadoso, mas é também importante que a gente não esteja sempre pacificando, passando a mão na cabeça, ficou um pouquinho confortável, esquece tudo e continua igual. Aí ficou desconfortável de novo, aí vai lá, faz de novo, aquela sequência de práticas, cria um confortozinho, segue tudo igual. É uma perda de energia no final das contas, quando a gente não tá sempre buscando só o conforto, só o conforto, só o conforto, só o conforto e não olha para questões que vão gerar desconforto lá na frente, que é o que Buda estava falando. No final das contas, ele não estava falando, tudo é sofrimento, como se a gente sofresse o tempo inteiro, assim. Não. A gente tem momentos muito agradáveis. E aí, querer repetir esses momentos super agradáveis já é gerar uma expectativa que vai ser frustrada, porque nunca é igual. Ou sobrepor uma experiência que podia ser talvez até melhor, mas eu já sobrepus com aquela anterior, então eu nem dei chance dela se desenvolver do jeito que ela seria. Então, é esse excesso de trazer memórias ou experiências passadas ou expectativas ou projeções de futuro para o que está ali se apresentando naquele momento, sem a abertura de olhar o que é esse momento, essa experiência de agora, né? E lidar com ela como ela é. Ou aquela célebre frase que atribuem a Einstein, que eu não sei se é de Einstein mesmo, mas ele fala: fazer a mesma coisa repetidas vezes, esperando um resultado diferente, é a definição de insanidade. E é muitas vezes o que nós fazemos. Eu vou tentar repetir, ou tentar procurar lá naquele mesmo lugar a resposta para um vazio existencial e tá lá fora. E nunca recebe esse feedback, esse resultado, mas continua buscando como se fosse lá. Não é aquela pessoa, então deve ser uma outra. Aí também não é aquela outra, então deve ser uma outra. Ou não é essa experiência, é uma outra, não é essa viagem, é uma outra. Quando na verdade aquela coisa ou aquela pessoa, ela só pode dar aquilo que ela tem, não o que você espera. E, enfim, tem muito a ver com isso, de se abrir para olhar para essas coisas aos pouquinhos e atenuar essas tendências de controlar o incontrolável, projetar expectativas que não precisam ser projetadas e se abrir para as experiências reais, como elas são, né?